paz, a luz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje vou ler a carta de 1 João, capítulo 4, ao versículo 7 ao 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nós enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, hoje nós devemos agradecer a palavra do Senhor, o amor que Deus deu para nós. De que forma que Deus nos amou tanto? Ele nos amou tanto. Ele ouviu as nossas súplicas, que Ele mandou, Ele nos deu o Filho unigênito para morrer na cruz, para ser sacrificado na cruz e levar nossos pecados. No Velho Testamento, eles faziam um sacrifício de cordeiros, como oferenda a Deus. E colocavam o cordeiro lá, matavam um cordeiro e sacrificavam, fazendo oferendas. Aí Deus mandou o seu Filho para morrer, para ser sacrificado, derramando o seu sangue, tudo isso por nós, por amor a nós. E Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos Ele. Isso é amor. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é o amor? O amor não é um sentimento básico. Eu gosto daquela pessoa, eu tenho uma relação boa, eu amo aquela pessoa. Mas de que forma que você ama? Se você não ama ninguém, ou se você ama ou gosta, isso não significa que significa a palavra amor. O que significa a palavra amor? É o que Deus nos deu, ofereceu o seu Filho para nós, morrer na cruz por nós. Isso é o amor. Jesus e seus discípulos, um deles perguntou a Jesus: Senhor, quem eu devo amar? E Jesus respondeu: amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é amor. Mas, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Aí ele perguntou: eu tenho de amar o meu próximo? De que forma, Senhor? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Era uma rota onde havia ladrões, onde havia saqueadores, várias pessoas que naquela rota faziam que o mal atingisse aquelas pessoas que estavam passando por ali. Já passavam com, vamos dizer, com medo,
passavam correndo, assustados, porque era uma rota perigosa. E um dia, um homem foi saqueado, foi roubado até a morte. Ele não poderia se levantar. Ele estava jogado no chão, sangrentado. Então, um dia, um sacerdote saiu lá de Jerusalém ao destino de Jericó. Ele, quando viu aquele homem no chão, ele não parou. Ele não parou para ajudar. Mas como sacerdote, não parar para ajudar o seu irmão que está jogado no chão, asangrentado à morte ali, tudo, não poderia nem saber se ele tinha vida ou não. Ele passou reto. Aí tem pessoas que quando leram essa passagem bíblica, eles julgam o sacerdote. Olha, dá até para julgar. Por que ele não parou, não ajudou? Ele, como sacerdote, ele não parou porque ele, na sua concepção, né, pensou como ali era uma rota de diversos saqueadores, que faziam mal para as pessoas, até matar. Eles matavam, não tinha piedade não. Ele pensou, eu não vou parar, porque isso pode ser uma trama dos próprios ladrões, dos saqueadores que estão fazendo um homem jogado no chão, eu vou parar, aí eles vão me saquear também. Aí ele seguiu o caminho. Então, o sacerdote, em concepções, nossa, como nós devemos ver ele? Nós não vamos julgar ele, porque ele pensou que fosse alguma coisa armada para que ele parasse, para que os saqueadores saqueassem ele. Então ele seguiu adiante. Em seguida passou um levita. O levita também olhou aquele homem e passou reto. Não ajudou aquele homem. Em terceiro, passou um samaritano. Ele parou, viu que o homem ainda estava vivo e ele pegou, botou na sela do cavalo atrás e levou até uma manzala, onde eles tinham pessoas ali que cuidavam. Ele pagou, era um homem rico, esse samaritano, era rico. Então ele deixou já pago para cuidados dele, daquele homem que estava passando mal, que quase estava à morte, à beira da morte. Ele deixou tudo pago e disse, se precisarem de mais dinheiro, eu pago. Limpe ele, faça com que ele viva. Antigamente, os samaritanos, eles por lei não se davam com os judeus. E um dia Jesus foi até o poço de água e havia lá uma samaritana. E os seus discípulos olhando, já julgando, falando aquela coisa toda, né, dos discípulos. E o que o meu Senhor estava fazendo lá no poço? E ele pedindo uma água para uma samaritana. Isso nós podemos dizer, são pessoas que não são espiritualizadas, totalmente espiritualizadas, ainda precisam se amadurecer. Porque Jesus veio para os oprimidos, para os aflitos, para aqueles que precisam de um milagre na sua vida. Então, a samaritana olhou para Jesus e disse, Senhor, você não poderia estar aqui. E Jesus disse, você me dá uma água
e eu te darei uma outra água que você jamais sentirá sede. E assim, Jesus perguntou algumas palavras para elas, perguntas, e ela respondeu. E ela viu que ali era o Mestre, o Senhor, que estava ali. E ela saiu correndo e disparada, falou para o povoado todo. Daqui em tanto, muitas pessoas ali estavam esperando por ele. E ele seguiu, foi para lá, para Samaria. Então, o que vocês ainda não entenderam sobre o amor? Aquele samaritano olhou para aquele homem sangrentado, todo cheio de sangue, à beira da morte, porque não se sabia se ele estava morto ou não. Mas o samaritano, olhando para ele, sentiu tudo que aquele homem estava ali, deitado, morto, bem dizer morto, porque ele ainda estava com vida. Ele sentiu no seu ser, é como se fosse ele que estivesse ali. É como se fosse ele que estivesse ali. No lugar dele, ele se pôs. Isso que é amor, ajudar o seu próximo como se fosse a si mesmo. Então todas aquelas dores, aquelas pisaduras que eles estavam ali, aquele homem jogado, o samaritano sentiu em seu corpo próprio. Não tinha como ele andar reto, mesmo sabendo que ali ele poderia cair numa armadilha, poderia ser saqueado, mas ele disse que não posso. Ele está sofrendo, ele está precisando de ajuda, eu tenho de ajudar, porque esse samaritano, ele sentiu na pele o que ele estava sentindo. Muitas pessoas passam por você, ou estão do seu lado, estão chorando, ou estão com algo que estão precisando, ou às vezes fome, só que eles não falam. Mas se você falar, perguntar, o que está acontecendo, meu irmão? Muitas pessoas vão e ajudam, porque eles sentem na pele, como se fosse eles se sentem no lugar dessa pessoa. É como se eu estivesse aqui dentro de casa e eu não estou pegando chuva. E lá fora está chovendo e tem uma pessoa lá sem sombrinha, deixando a chuva cair no corpo, mal vestido. E eu saio dali do meu lugar, vou até ele, boto ele para dentro e digo: do que se precisa, meu irmão? Ele não julgou aquela pessoa pela vestimenta, e sente que ele precisava algo. E ele ajudou essa pessoa. Por que ele foi e tirou ela da chuva e fez com que ela atendesse os seus pedidos? Então ele ajudou aquela pessoa porque ele sentiu na pele. É como se ele estivesse caindo a chuva em cima de si. É como se ele tivesse sentindo tudo aquilo que o outro irmão estava sentindo ali. Aí ele ajudou. É porque isso se chama amor. Ele sentiu o que o outro sentiu. Se você tem um filho ou uma filha, até mesmo eu, sabendo que aquela filha, aquele filho está precisando de ajuda, está passando mal, você simplesmente chama coisa e não faz mal, não toma nenhuma atitude, não fica ali, bem calmo. Aquele que sente amor, que sente o que o filho está sentindo,
Ele vai correndo e ajuda. Pergunta: o que tu tá, o que é que tu quer, meu filho? O que é que tá sentindo, meu filho? Ele vai correndo ajudar essa pessoa, porque ele prefere que aquela dor, o que o filho dele está sentindo, passa para ele. E que o filho dele não sinta. Isso é amor. Agora, você gostar de uma pessoa, como eu gosto de um amigo, como eu gosto do meu outro irmão, ou eu tenho um meu esposo, e você tem a esposa, esposo, e simplesmente a convivência de vocês dois é dia a dia, porque Deus disse, né, que o homem e a mulher que saiam de casa unem-se em uma só carne. Mas para se unir a uma só carne, para ter um bom entendimento, diálogo, para se viver bem entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, casal, isso tem de ter o que? Amor. Saber o que o outro sente, e aquela outra, o marido também sente. Se compartilhar um do outro, das emoções. Porque o amor não é só sentimento. Amor, nós podemos dizer que ele é um mandamento. É um mandamento. Se ele é mandamento, nós devemos sentir o que o outro nosso irmão sente, para nós compadecer e ajudar o nosso irmão. Isso significa amor. Mas também tem essas coisas assim que acontecem no nosso redor, no meio da sociedade. Aquele que dá com o braço direito. As escrituras de Deus diz que o que o braço esquerdo não pode saber, tá? Muitas pessoas colocam lá na sociedade, nos meios sociais, que ele ajudou fulano, cicrano, betrano. Isso não é válido, isso não é um amor, sabe? Isso já é a pessoa quer se elevar, sabe? Dizer que eu fiz. Paulo, em Coríntios, dizia: a fé sem obras, ela é morta. E a obras sem fé também é morta. É o mesmo fulano que disse que eu fiz isso, mas ele colocou ali no meios sociais para todo mundo ver o que ele fez. Isso talvez ele fez uma obra, mas que ele não tenha fé. Então, fé, esperança e amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Paulo, em Coríntios, também fala sobre os dons espirituais. Dom de visão, dom de discernimento, dons de línguas e outros dons. De nada vale se você não tiver amor. De nada vale todos esses dons se você não tiver amor. Então, Deus sabe cada fiozinho que nós temos aqui no cabeça, assim, ó, do cabelo aqui na cabeça. Deus conhece nossos pensamentos. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe o que nós queremos. Deus sabe o que nós vamos fazer, o que nós já estamos pensando. Deus já nos conhece tanto, tá? Ele nos conhece tanto como nós não conhecemos a nós mesmos. Então o amor é quase um mandamento. Nós devemos amar, mas um amor que você seja espiritualista, que tenha aqui o Espírito Santo de Deus no seu coração, um coração quebrantado para sentir aquela pessoa, o que ela está passando, necessitando,
e você vai lá, ajuda. É como se você estivesse passando fome no lugar daquela outra pessoa e deu um prato de comida para ela. Isso é amor. Deus mandou seu Filho único para morrer na cruz por nós e levar nossos pecados. Existe amor maior do que um pai fazer isso? Não. Por isso que eu mencionei a passagem de um pai e de uma mãe ver o filho ali jogado doente e ela querer que tudo aquilo ali passasse para ela porque ela estava sofrendo em ver o filho daquela forma. Isso é um amor, amor de pai, amor de mãe. E nós devemos ser assim com todas as pessoas. Ajudar sem olhar a quem, não julgar a vestimenta, ter amor, mesmo com os nossos inimigos, a tal de empatia. Ajudar, mas mediante não levar para dentro da sua casa, mas poder ajudar aquela pessoa porque sabe o que está sentindo aquela pessoa. Na nossa vida, eu fui coordenadora da pastoral da criança, então nós entrávamos assim, né, cada líder tinha a sua comunidade. Eu trabalhava numa comunidade que o pai e a mãe estavam no presídio. E aí tinha as crianças. E antes do Natal, nós levávamos brinquedos para essas crianças. Aí foi nos dada pela matriz uma boneca bem grande, enorme, que eu nem sabia que existia aquela boneca enorme daquele jeito. Só que eu vi, sabe, a Lisa olhando aquela boneca e disse, ih, meu Deus, eu nunca ganhei uma boneca desse jeito, que linda. E a minha filha me questionando também, esses dias na mesa. A mãe, o presente que ela me dava era só aquela boneca seca, aquela Suzy seca, não tem? Que só mexia o braço assim, sim, para baixo, sim, para cima, para baixo. Não era uma boneca boa, bonita, nada. E eu disse para ela, tu dá graças a Deus ainda tu ter ganhado essa Suzy de plástico seco. Porque às vezes nós não temos condições de dar um presente bom para o nosso filho. Mas o que nós damos é por amor. Para que sintam, tá? Que o Natal ainda não passou em vão. E vocês se lembram daquela menina que os pais estavam no presídio? E quando eu disse assim, o que tu queres de ganhar de Natal? E ela já tinha visto a boneca bem grandona, que ela era enorme, né? Não tinha como esconder aquela boneca. Então ela ficou assim, acanhada, ela já né? As crianças, psicologicamente, com o pai, mãe, no presídio e a avó está cuidando, ela já vem com um probleminha psicológico, sabe? Pequeno, mas vem, porque eles estão no presídio, né? E sabe que se eles estão no presídio é porque fizeram algo errado. É como eu falei da outra vez, o caminho do Senhor é estreito, não é largo não, tá? Aí aquela menina olhou para a avó dela e ficou assim, o bracinho assim, se coisou todo o corpo dela, né? Ficou assim, desse jeito. E aí eu disse assim, olha só, o que é que tu vai ganhar de Natal? Eu tava tão alegre, vocês não têm noção. Eu senti uma alegria tão grande de dar para aquela menina, que saber que ela não ia ganhar nada no Natal, porque a avó também não tinha condições. Aquela boneca tão linda, tão grande, que ela não conseguia dizer. Eu disse assim, tu queres essa boneca para ti de presente de Natal? Ela não conseguiu dizer que queria. A emoção dela foi tão grande, que ela não acreditava que ela ia ganhar aquela boneca de presente. No meu tempo, quando eu era pequena,
Era só uma girafinha, não tem? Ai, pra mim já era grande uma girafinha, sabe? Ai, eu ficava muito contente porque ganhava uma girafinha. Aí ganhei um tal de pônei que tinha um cabelo colorido aqui. Que alegria! E bola, bola. Nunca se vi tanta bola, né? Aquele, na minha época de pequeno. Ai, ficava maravilhada, sabe? Ficava maravilhada. Então, nós temos de ter o amor ao próximo. Sentir o que eles estão sentindo. Imagina aquela criança que ela estava sentindo. Alegria, eu só fiquei pensando assim, eu queria ser uma mosquinha para entrar dentro da casa dela e ver o que ela ia fazer com aquela boneca tão grande. Eu queria ver, mas eu imaginei o que ela ia fazer. E assim as outras criancinhas também ganhavam, né? Nas outras comunidades ganhavam os presentes. Gente, quando existe uma pessoa, quando está ali uma pessoa que você vê maltrapilha, não julgue ela pelos trapos. Tenta ajudá-la. Tenta ver ou conversar com ela para ver o que ela está precisando. E se ela disser assim, faz 2 dias que eu não me alimento. Estou com muita fome. Na mesma hora, você vai lá ou leva essa pessoa para comer num barzinho, paga um prato de comida para ela, para saciar a fome dela? Ou você compra uma cesta básica e dá um prato de comida porque você está sentindo aqui o que o teu irmão está sentindo. Quantas pessoas, tá? Hoje eu não digo tanto, porque as pessoas ganham muitas roupas, elas ganham muita. Quando eu era coordenadora, elas chegavam a enterrar as roupas, escolhiam as melhores, claro, porque elas sabiam que eles não iam só ganhar de nós, e sim de outras pessoas, né, que já vinham e davam para elas. Isso não funcionava no meu tempo, quando eu tinha meus filhos pequenos, não tinha isso. E quem sabe, você, o que você está precisando hoje? Eu te pergunto. Deus te ama tanto, 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 o amor dele é muito grande, que ele sabe tudo o que tu estás sentindo. Tu não perca a esperança, tu não perca a fé, nem eu não vou perder a minha esperança nem a minha fé. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, sabe que eu sou assim mesmo. Eu sou bonitona, né, toda de brinco, aqui ó, né, colorzão, né, ai. Sabe quantos dias que eu estou sem gás? Que eu não quero comprar nada no meu cartão? Porque eu sei que depois eu não vou conseguir pagar o meu cartão? 19 dias sem gás. 19 dias. Mas eu tenho umas panelas elétricas, sabe? Eu não posso comprar nada. Então, aí veio uma filha minha aqui, disse, ó, quer tomar café, tu vai ter de comprar café, porque eu não tenho dinheiro para comprar café, porque depois eu não vou poder pagar o meu cartão. Só que o amor da minha filha é tão grande pela mãe, que o meu amor é ainda maior do que o que ela tem por mim, porque eu amei ela primeiro. Só que eu, antes de amar ela, Deus amou ela em primeiro lugar. E assim eu vou levando, eu tenho que chegar até o dia 3. Eu só vou dizer, mas esse mês não passa, né? Mas eu não critico, não falo, não tô dizendo, tem boleta para mim comer o fim de semana, tá bom. Porque Jesus dizia, não só de pão vive o homem, e eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia! E tá chegando quase perto do dia 3, o meu cartão vai fechar
eu vou olhar quantos que deu, a hora que eu receber eu pago. Então depois eu posso ir no mercado comprar as minhas coisas que eu necessito. Mas se eu puder ter um pouco, né, um pouquinho de açúcar, tá? Que veio uma pessoa aqui, meu vizinho, pedir um pouquinho, que ele não queria ir no mercado, que não foi no mercado, isso tal, isso acontece. Então eu disse assim, ó, ô fulano, eu tenho só isso aqui de açúcar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as colheradas de açúcar que eu vou endossar o café. Porque daqui a pouco chega pessoas aqui e eu posso te dar um cafezinho. A minha filha ia chegar também. Aí eu endossar o café e o restante eu dei para ele. O restante eu dei para ele. Porque eu sei que ele não foi no mercado, eu senti que ele também precisava, porque os vizinhos devem se ajudar uns aos outros. Não ficar dentro da casa do vizinho, mas também ajudar, tá? Porque sabe, se você já passou necessidade, isso, aquele outro, você sabe o que é isso. Porque a gente tem de viver o dia de hoje, porque Deus nos dá somente o dia de hoje. Amanhã é outro dia. E vai agradecer e vai ter gratidão porque você abriu os olhos e contemplar o dia que Deus te deu. O dia que Deus te deu. Porque é somente o dia que Deus te dá. Então aproveitamos fazer o bem sem olhar a quem e fazer com muito amor. Sentir o que o próximo está sentindo na sua carne, porque Deus, tá, fez isso por nós. Então que nós façamos para o nosso irmão, porque o nosso irmão Jesus Cristo, tá, em Deus, ele morreu na cruz por nós. Você sabe o que Jesus passou? Jesus passou muitas coisas para chegar até aquela cruz. Então, procuramos fazer o bem neste dia que nós temos, fazer com amor, deixar espiritualize seu coração. O que é espiritualizar? É deixar o Espírito Santo de Deus entrar aqui dentro e ele fazer morada. Se ele fez morada no teu coração, você pode ajudar o seu irmão. De alguma forma, de forma que ele está precisando, você se coloca no lugar dele e ajuda. Não fique parado. Eu quero que essa mensagem de hoje chegue no corações das pessoas que estão precisando. E que Deus use pessoas como vaso, que ali elas são quebrantadas e possam ver essas pessoas necessitadas, essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão aflitas, que o nosso irmão que esteja mais perto dela, vá lá e se coloque no lugar dela e ajude aquela pessoa. Vocês acham que eu não penso que tem uma pessoa igual a eu? Sim, ó, ali do outro lado. Sei. Sei que tem. Sei que tem, tá? Pessoas que muitas vezes está faltando. O armário está vazio. Ou faltou gás. Ih, eu tenho um testemunho na minha vida, ó. Ixi! Que eu vou contando devagarinho para vocês de quando faltava o meu gás, onde é que eu cozinhava. Tijolinho em cima de outro tijolinho, madeira com mais pau e coisa tinha lá. Na época eu lecionava, tá? Eu era professora, só que eu trabalhava para o município, naquela época o município não pagava, tá? Eu pagava quando eu queria. Então eu pegava aqueles tijolos, fazia um fogareiro ali e ali eu cozinhava.
a nossa comida para mim e para meus filhos. E assim continua, gente. Tem muitas pessoas assim. Mas também tem muitas pessoas hoje ajudando. Mas olha, esses dias eu vi uma pessoa que ela estava doando cobertor, isso, aquele outro, uma pessoa daqui da cidade. Isso, aquele outro, não sei o quê. Mas por que eu vi? Porque ela estava colocando no meio social. Tá? E a palavra de Deus diz, o que a direita dá, a esquerda não pode saber. Ela não pode saber. E quem faz uma obra sem fé, fazendo por fazer, ela fez uma obra doando cobertor. Sabe lá se a obra dela, eu não vou julgar, porque eu não tenho direito a julgar ninguém, mas sabe lá se a obra que ela estava fazendo não era uma obra sem fé? Porque hoje muitas pessoas, elas doam, né? Faz doação, isso, aquilo, outro. Então é fácil, né? Conseguir vários cobertores e depois chegar lá, alguém filmando, fazendo doação. Isso não é legal. Faça a sua obra, faça com amor e não coloque no meio social. E nem fique falando para os outros que você ajudou, que isso, aquele outro, que Deus não se agrada. Jesus fazia os milagres dele e dizia, vá e não conte para ninguém. Esse é o exemplo que Jesus dava, que Ele quer que nós façamos isso. Então, eu peço a vocês que se espiritualizam, que tenham compaixão, que tenham amor ao seu próximo, que vocês possam ajudar até o seu inimigo, até o seu pior inimigo. Você faz alguma coisa, porque ele está passando por isso, ele é teu inimigo, você não pode, deixa de lado todos os sentimentos ruins e pensa no que aquelas pessoas estão passando e vai lá tentar ajudar de alguma forma e pronto. Não precisa levar para dentro da sua casa para fazer o bem, para ter amor ao teu próximo. E mesmo aquela pessoa, tá? Que é quebrantada de coração, espiritualizada, ela não tem inimigo. Mesmo que aquela pessoa só faça um mal para ela, ela diz, meu Deus, eu sei que quem planta colhe. Eu vou ficar na minha, vou esperar o tempo de Deus. A hora que ele quiser fazer a cobrança dele, ele vai fazer. E eu sou, olha, uma pessoa que crê, eu tenho fé, tá? Que quem planta, colhe. Então façamos o bem. Será que a pessoa está te fazendo as coisas ruins? Não faço mesmo o que elas estão fazendo. Eu vou terminando por aqui. Na mensagem de fé, esperança e amor. Que vocês possam olhar o irmão com outros olhos. Espiritualizados. Aquele que gostou da mensagem, que levem, tá? Curtem, compartilhem a mensagem e também comentem. Assim eu agradeço mais uma vez que vocês fiquem com a graça, o amor do Espírito Santo. E não esqueçam, fé, esperança e amor. Amém. Em tudo nós agradecemos. Amém.